Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42 e essa semana vamos falar de Robôs Universais de Rossum. Essa história aqui, na verdade, é uma peça que completa 101 anos esse ano. Ela está sendo traduzida pela primeira vez para o português. Eles aproveitaram que iam trazer a peça, né, e fizeram uma versão em romance. Se você reparar aí a parte que está mais escura aqui em preto, é a versão em romance, que foi a que eu li. Embora ela tenha o dobro de páginas da peça, eu cheguei a ler um pouquinho da peça, elas são bem similares, a adaptação foi muito bem feita, mas o formato de peça não me agrada tanto a leitura. Eu tô mais acostumado a ler romances e tudo, né? Esse romance que tem aqui é meio que uma licença poética. O texto original é a peça que também tá aqui. Então, assim, tem todas as opções para todos os gostos aqui. Eu participei do financiamento coletivo desse livro, na verdade, ele acabou de ser lançado. Assim que eu recebi o livro, eu li no primeiro final de semana, assim, eu li em uns 2 dias, gostei muito do livro já. Spoiler é do final. Você pode estar se perguntando por que eu tenho 2 cópias, né? Eu tô com uma cópia aqui, tô com uma outra lacrada. Na verdade, essa lacrada aqui é a minha, essa que tá aberta aqui eu vou doar, porque ele veio com um pequeno rasgo na página, não é nada que comprometa a leitura, dá pra você ler de boa, assim, não arrancou nenhum pedaço nem nada, mas como eu paguei pelo livro, né, eu perguntei a eles se eles podiam me mandar outra cópia e eles não pediram essa cópia aqui de volta, eles pediram para que eu doasse para uma biblioteca ou algum programa de leitura de pessoas carentes, etc. Se você é do Rio de Janeiro, puder entrar lá no meu Instagram, @leitor42, eu tô com esse livro aqui para doar, na verdade eu tô separando alguns, já tô com uns 20 ou 30 exemplares, já perdi até a conta, tô com uma caixa boa ali de livro para doar, então me dá umas dicas lá porque eu realmente não sei para onde eu posso mandar isso e essa obra é muito boa, eu realmente espero que ela seja lida por muita gente. E por que essa obra é tão importante, né? Acho que o maior mérito dela foi ter cunhado o termo robô. Esse aqui é o primeiro robô da literatura. Essa palavra ela vem do termo tcheco robota, que significa trabalho forçado. Na verdade, quando essa peça foi escrita, o autor é o Karel Čapek. Karel Čapek. Eu tô pronunciando pelo que eu tô entendendo aqui do nome dele, mas assim, ele nem era tcheco, na verdade, porque a Tchequia não existia na época em que ele escreveu esse livro. Então eu não sei exatamente como é que funciona essa questão, mas, enfim, significava trabalho forçado, né? O robô é uma espécie de escravo aqui. Então, se você gosta de Blade Runner, se você gosta de Exterminador do Futuro, se você gosta de Asimov, tudo começou aqui. Aliás, o romance que tem aqui, ele é atualizado para os dias de hoje. Então, assim, existem várias referências a obras que são posteriores à peça, né? Todas essas que eu falei, elas vieram depois da peça, mas vieram antes do romance. Então, o romance faz referência a todas essas obras, faz referência a Star Wars, a 2001, Odisseia no Espaço, a Revolução dos Bichos. Tem muitos easter eggs para quem é um leitor veterano, digamos. E a história em si, né? O livro começa com o primeiro robô sendo criado pelo Rossum. Eu acho que ele nem tem um primeiro nome no livro, porque ele realmente não é muito importante, porque assim que ele cria o primeiro robô, o robô mata ele. Tem lá um motivo e tal, não vou explicar aqui porque é interessante você ler esse desenvolvimento. Ele morrer não é importante, o importante é porque ele morre, então é isso que eu não vou contar. O sobrinho dele chega, né, depois que ele foi morto, ele entende o que aconteceu, mas ele oculta esse fato, ele não chama a polícia, porque ele vê ali uma descoberta que pode mudar o rumo da humanidade, e então ele abafa o caso para poder comercializar os robôs a nível industrial. E aí a gente tem um salto, isso é tipo o prólogo, e a gente tem um salto já para um momento em que a humanidade depende totalmente de robôs. Eles são a maior parte da força de trabalho, eles fazem as tarefas perigosas, né? Eles constroem tudo e tal. A gente é absolutamente dependente deles. A gente é apresentado a Helena, que ela é tipo líder do principal grupo de ativistas de direitos de robôs. E ela tá visitando a fábrica na Ilha Rossum, já é bem mais no futuro, né? Como eu falei. E o presidente da fábrica tá tentando mostrar para ela que os robôs não são humanos, eles não estão vivos, eles não precisam de direitos. E aí é interessante explicar que essa discussão só faz algum sentido porque nesse livro os robôs são orgânicos. Hoje a gente tem muito esse conceito de que o robô é um homem de metal, mas quando o robô foi inventado aqui na peça, ele era mais como o replicante do Blade Runner ou do Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, né? Embora a gente hoje veja muito mais obras com robôs metálicos, aqui eles são absolutamente orgânicos. Dá até pra perceber uma leve influência do Frankenstein. O Frankenstein é o único livro que eu citei aqui até agora que ele veio antes da peça. Então ele tem um pouquinho de Frankenstein aqui nessa criação dele. E a Helena conhece o Radius, que é um protótipo, obviamente tem lá um laboratório onde eles desenvolvem novos robôs, cada vez mais capazes a tarefas específicas, né? E esse é um protótipo focado em inteligência e aprendizado, e ela tenta explicar pra ele que os robôs são sim iguais aos humanos e que eles merecem direitos e tudo mais. E aí o Radius ele entende essa primeira parte,
de que os robôs merecem direitos e tudo. Só que ao invés de buscar igualdade, o Radius vê como solução para o problema dos robôs o extermínio total da humanidade, né? E aí é que o bicho pega, digamos. Como fã de ficção científica que eu sou, você que acompanha o canal com certeza sabe disso, é meu estilo favorito de literatura, sem dúvidas. É muito legal ver de onde saiu tanta coisa. O Asimov é talvez o meu autor favorito. E eu acho que até no vídeo do Eu, Robô eu comento isso, em que ele lia obras em que os robôs se revoltavam contra os seus criadores e criou lá as 3 leis de Asimov, porque ele ficou muito revoltado com essa obra aqui, com certeza, onde os robôs atacam os humanos. Então, assim, é muito legal. Pra eu não só elogiar a obra, deixa eu só falar do projeto gráfico dela, né? Que a capa dela tá bem linda. Tem esse lema aqui do Robôs do Mundo Univos, né? Que é um lema que tá dentro do livro. A capa aqui tem tipo um verniz, eu não sei, tem um nome específico pra isso, com certeza. Mas ela é meio envernizada aqui, tem o fitilho. Vocês podem estar vendo aqui uns detalhes em preto, né? Ela tem aqui umas separações por capítulo e tudo. Enfim, tá bem bacana visualmente o trabalho. Não me arrependo nem um pouco de ter comprado, mas um aviso pra você que for comprar, compre sabendo que tem alguns erros nessa primeira edição. Eu encontrei algumas letras erradas em algumas palavras. Teve umas 2 vezes em que uma linha é pulada, assim, no meio da frase. E tem um erro de continuidade na história mesmo. Isso, assim, é claro, eu não cheguei a mandar e-mail pra eles ou perguntando se era um erro mesmo e tal. Talvez até faça isso, mas é muito claramente um erro em que a Helena, lá no final do livro, eu não vou explicar muito o que é porque é um spoiler, mas ela nota pela primeira vez uma coisa que umas 4 páginas antes, ela nota pela primeira vez a mesma coisa. Então isso assim, isso foi claramente um erro na hora de eles revisarem a história, isso passou. Então compre sabendo que ele tem esses pequenos probleminhas. Eu acho que isso não prejudica em nada a leitura. Se você não reparar nisso, você não vai mudar em nada a sua percepção da história, e mesmo que você repare, você entende que aquilo ali não... ela reparar na página, sei lá, 300, ou ela reparar isso na página 304, não altera o rumo da história. Então eu acho que ainda assim você deveria ler. Se você é fã de ficção científica, quer saber de onde veio tudo isso, tá altamente recomendado Robôs do Mundo. Quer dizer, Robôs Universais de Rossum. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tava muito empolgado pra falar desse livro. Como eu falei, eu li ele muito rápido, curti bastante. Parabéns à editora Madre Pérola pelo projeto gráfico dele. Meu nome tá até aqui nos créditos aqui no final do livro, porque eu ajudei a financiar o projeto. Agradeço a segunda cópia, né? Vou fazer com que essa primeira aqui chegue nas mãos de alguém bastante interessado em leitura, e a gente se vê semana que vem. Uma pena que os robôs não eram asimovianos no livro, né? É uma pena pros humanos, no caso.